de modo que a minha alma consiga ver-se invadida de campos verdes, laranjas, onde eu me encontre com Deus, Ele me cure do medo que às vezes vejo invadir a varanda, a sala e os quartos do meu coração. Sem pressa, em meio à pressa dos homens, ir ao contrário da corrente, louca, querer mais da presença. Palavras do Senhor, palavras de salvação, São Lucas 16, que foi lida dessa forma, dramatizada pelo grupo de Vida e Identidade. Eu espero que os irmãos e as irmãs tenham prestado atenção nesse texto. E o texto ele começa com a expressão Jesus continuou. Isso está demonstrando, indicando que se trata da continuação, de um tema que Jesus vinha tratando anteriormente. O tema era o problema da relação entre as pessoas e as riquezas. Esse era o tema, este era o assunto. Inclusive, esta semana, nas células dos grupos de vida, nós podemos meditar e estudar um pouco mais sobre muito aprendizado que a gente tem, né? A gente ouve a mensagem no domingo e nas células a gente vai aprendendo mais, porque cada um compartilha, cada um dá uma ênfase importante. E este é o tema que Jesus vinha tratando, e ele continua aqui nesta passagem. É o problema corrente. Como que nós tratamos, como é que nós lidamos com os bens materiais? Interessante. Quando eu estava me preparando, num dos momentos que eu estava lendo um comentário bíblico, um livro, para a preparação para esta mensagem, eu estava na casa da minha sogra. E nós lá de tarde eu abri a porta bem assim da casa, eu fiquei sentadinho assim na porta, porque bate um vento muito gostoso lá quando a porta está aberta, né? Quando ela está fechada é um calor insuportável. E eu abri a porta e fiquei vendo. E quando não demorou muito, uma senhora, com o corpo assim meio cheio de feridas ou queimaduras, eu não consegui identificar bem, chegou. Quando ela viu a porta aberta, ela voltou ali pela calçada e disse: o senhor poderia me dar uma ajuda? Adivinha o que foi que eu respondi, me preparando para esta mensagem? Eu respondi aquilo que está no meu piloto automático de resposta. No momento, eu não tenho nada para ajudar. Eu não tenho nada. Quando eu estava meditando nesse texto, eu disse: poxa, que o Senhor me faça nunca dar essa resposta para mais ninguém. Eu não tenho nada. Pedro e João, quando estavam passando pela porta do templo, um paralítico perguntou: dá uma moeda, dá uma esmola. E eles responderam: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nos escondemos, irmãos e irmãs,
de que hoje nós vivemos tempos perigosos, que hoje nós estamos vivendo em tempos em que não podemos confiar nas pessoas, porque as pessoas elas estão querendo se aproveitar e mentir, tentando nos enganar. É fato que essas pessoas realmente existem, mas é fato também que há muito mais pessoas sofrendo, precisando da nossa atenção, intervenção, para fazê-las mais dignas e felizes. Fato que existe muita gente mal intencionada, mas é fato que muito mais do que o número de pessoas mal intencionadas, tem as pessoas que estão carecendo, precisando de mudança. Nós não temos como ajudar as pessoas desta guerra terrível, as crianças e mulheres da guerra da Síria, que sofrem os horrores, não é, da guerra civil sem precedentes. Eu não sei quantos aqui têm chorado ao ver as cenas tão barbárias desta guerra, onde crianças e mulheres sofrem. Talvez nós não tenhamos como dar uma resposta, como cristãos e cristãs, às vítimas da guerra da Síria. Mas há ao nosso redor muitas vítimas da miséria, da injustiça social, da rejeição, do sofrimento. Há muitas pessoas perto de nós lutando e sofrendo com tratamento de câncer. Há outras que não estão sofrendo nem com câncer, nem com uma situação de fragilidade material, mas estão desorientadas da vida, precisando de amor, precisando de atenção, precisando de uma mensagem que toque os seus corações. Quantas pessoas que estão ao nosso redor precisando que sejam tocados nos seus corações, precisando de intervenção, de ajuda, de orientação, às vezes sim de dinheiro, de amor, de esperança, mas essas pessoas muitas vezes são invisíveis para nós. Tem gente que não crê em Deus porque é invisível. A gente julga essas pessoas, esses ateus, não creem em Deus só porque é invisível. Mas quantas pessoas dizem amar a Deus, mas continuam não conseguindo enxergar o sofrimento das pessoas ao seu redor? As pessoas que precisam, dessas que amam a Deus, são invisíveis para elas. Pode passar. O maior milagre de uma pessoa que se abre para o amor de Deus é receber a cura da visão. Quando alguém tem um encontro com Jesus, a primeira coisa do milagre que faz é abrir os olhos. Lembra do cego que foi curado por Jesus? O seu testemunho foi: eu não sei bem quem é esse Jesus, eu só sei que eu era cego, mas agora eu posso ver. Primeira coisa que acontece com alguém que é liberta, é salva, redimida, justificada por Jesus Cristo, é que nesta verdadeira conversão, quando há a verdadeira conversão, os olhos dessa pessoa se abrem para o próximo, se abrem para o outro, se abrem para o irmão, se abrem para as pessoas que estão ao seu redor, e aí sim, enxergando, porque agora não são mais invisíveis, enxergando, eu tomo uma atitude proativa para intervir, a fim de que as ajudem a serem mais felizes. Esta parábola, ela se propõe a mostrar que precisamos mudar as nossas vidas, irmãos e irmãs. Nós precisamos de uma verdadeira conversão como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Porque é só assim, com o coração pronto, é que nós poderemos tocar os corações com as nossas ações. O que precisa mudar nas nossas atitudes de cada um de nós aqui? Eu já dei até um exemplo bem prático que aconteceu comigo no dia de ontem, para alcançar este propósito. A primeira coisa que precisa mudar nesta verdadeira conversão
é que é a nossa relação com os bens, e a gente precisa desmontar os esconderijos que nós nos escondemos, chamado religião, chamado igreja, chamado vida cristã, chamada espiritualidade. Você entendeu esta primeira afirmação que está lá no telão? A relação com os bens materiais e o desmonte dos esconderijos da religião. O que precisa mudar, e que a conversão que nós temos que realmente ser feita em nossa vida, é na relação com os bens materiais como fruto de ações camufladas pela roupagem da religião. Vestimos a roupagem da religião para justificar ações erradas com relação aos nossos bens materiais. Preste bem atenção. Diz a parábola que o pobre Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isso significava no imaginário judaico paraíso, uma eternidade feliz. Lázaro se deu bem, que maravilha. Já o rico, diz a parábola, foi para o Hades, ou seja, também no imaginário e na crença judaica, o lugar dos mortos. Aqui descrito como lugar de tormenta, de sofrimento. Ele pede para o pai Abraão: deixa que Lázaro, pelo menos, molhe a sua mão e venha amenizar este meu sofrimento. Porém, o que a parábola não diz é como era a vida espiritual, religiosa destes dois personagens. Pessoal, não foi dito nada sobre a vida espiritual deles. Não foi dito se eles iam à sinagoga. Não foi dito se eram pessoas boas ou ruins. Não foi dito nada se eles eram maus, se eles eram perversos. Não foi dito nada se oravam, se deixavam de orar. Não foi dito nada sobre a vida religiosa e espiritual deles. Foi dito a condição na vida terrena e na vida após a morte. E o destino de cada um deles, então, tem no desfecho da sua vida. Nada sobre se eram fiéis ou infiéis a Deus. Se oravam ou se não oravam. Os irmãos e as irmãs percebem a impressão? Julgamos a nós mesmos e as pessoas conforme as questões espirituais. Julgamos as pessoas se são boas ou se são ruins, conforme a atitude religiosa que essas pessoas têm na sua vida, as ações práticas e objetivas na relação que nós temos com os nossos bens materiais. Isso nós não nos preocupamos muitas vezes. Pois esta é a questão principal desta parábola. A parábola não fala de atitude e do comportamento religioso e espiritual. Não há como espiritualizar o texto da parábola para colocar, fazer doutrinas, fazer revelações, levantar questões que a parábola não diz. Ela não diz sobre questões espirituais. Nada. Nem do rico e nem do Lázaro. Ora, irmãos e irmãs, precisamos então, em obediência ao ensino e ao propósito que Jesus Cristo está nos colocando aqui, a coragem de não nos refugiarmos na religião, para encobrir as verdadeiras mudanças que precisam acontecer na vida de cada um de nós. A religião cristã, por exemplo, já foi esconderijo para muita maldade na história humana, muita perversidade. Com a bênção do cristianismo, muitas pessoas foram mortas, assassinadas,
escravizadas, tiravam a sua dignidade, com pessoas que estavam encobertas pelos esconderijos da religião. Primeira mudança, tira essa roupagem religiosa. Sou um homem ou uma mulher de oração, eu jejuo, vou para a igreja nos templos todos os dias. Mas a conversão que o Senhor quer não é que você passe aí mais vezes no templo. A conversão que o Senhor quer na sua vida não é que você seja mais de oração do que A ou B. A conversão que o Senhor quer é que você entenda como é que você tem que viver esta vida na sua relação com os bens materiais. Segunda coisa que precisa mudar a nossa conversão verdadeira é a relação com os bens materiais, quando nós entendemos os bens com a tarefa de acumulação. Quando eu desejo acumular, eu penso que está bem claro que o rico e o Lázaro não tiveram um desfecho na eternidade por causa de questões espirituais, já disse isto. Mas nós temos uma excelente indicação do motivo dado por pai Abraão, ao motivo pelo qual o rico foi para o lugar de tormenta e o Lázaro foi para o seio de Abraão. Diz o texto, versículo 24 e verso 25: Então gritou o rico: Pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Para o Evangelho de Lucas, preste bem atenção no que eu vou te falar, é chocante, é radical, mas o Evangelho é assim mesmo. Todo acúmulo, não é alguns, um jeito ou outro, todo acúmulo de bens materiais é contra a vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Todo acúmulo de bens materiais é contra a vontade de Deus. Não, pastor, mas tem aquela riqueza, aquele acúmulo legítimo. Eu acho que Lucas está falando daquelas pessoas que acumulam bens com a corrupção, com a roubalheira, com as coisas indignas, com a opressão em cima dos outros. Irmãos, eu estou dizendo que é todo acúmulo. Nos dicionários da língua portuguesa, o verbete acumular significa amontoar, significa aglutinar. Ou seja, nós entendemos que em qualquer lugar físico, amontoado de coisas, você tem prejuízo no espaço, você tem prejuízo na ventilação, você tem prejuízo na mobilidade, você tem prejuízo na visualização. Os lugares de administração de patrimônio, de coisas, sempre se preocupa em deixar os produtos de uma empresa sempre visíveis, sempre rápido, perto. Aquilo que vai sair tem mais saída, tem que estar mais perto da porta, tem que ter acesso para entrar as máquinas, para levar as caixas e tudo. Tudo é muito bem arrumado, porque não há como uma empresa prosperar amontoada de coisas. Qualquer amontoação, qualquer acúmulo traz prejuízo para a circularidade. E na perspectiva de Lucas, o rico foi para o lugar de tormenta porque se preocupou na acumulação dos bens. Não aproveitou a vida para que os bens materiais fossem instrumentos para haver dignidade, justiça,
felicidade às pessoas que estavam cercando. Quem se apossa, ainda que legitimamente, dos bens em benefício próprio, sem partilhar, está defraudando o projeto de Deus. Quem usa os bens para ter uma vida luxuosa e sem cuidados, esquecendo-se das necessidades das outras pessoas, está a defraudar os seus irmãos que vivem na miséria. Nesta história, Jesus ensina que não somos donos dos bens que Deus nos dá. Nós somos o que? Mordomos, administradores. Esse é o princípio da mordomia cristã. Eu não sou dono de nada, nem da minha própria vida. Porque o dia que Deus pedir para alguém é que vai dar, eu vou segurar a minha vida, não dou para Deus, não deixe ele levar. Ninguém. Nós não somos donos de nada. Ora, se Deus é dono de tudo, e eu legitimamente começo a acumular bens, ora, isto é contra a vontade de Deus, porque se Deus é dono de tudo, Ele quer que todos tenham dignidade. Então, qualquer projeto de acúmulo é um viver egoísta e por isso, segundo Lucas aqui, é destinado a lugar de tormentos. Esta é uma relação dos bens materiais que precisam mudar em nossa vida. A meta jamais deve ser a de acumular, mas quando temos provimento, nós precisamos estar sempre pronto para repartir. Irmão, se você mesmo que tenha pouca coisa, mas se você, aquilo que você tem, você não consegue ter uma liberalidade para repartir, querido, você tem sérios problemas. Ainda te falta a verdadeira conversão. E por fim, irmã Mônica, o terceiro aspecto que eu penso que nós temos que, inspirados por essa parábola, que precisa haver conversão em nós, é a relação dos bens materiais e o fechamento para ouvir hoje a palavra de Deus. A parábola nos apresenta dois momentos da vida destes dois homens, o da vida e da eternidade. A história perpassa pelo hoje e pelo amanhã, pelo agora e pelo depois. Quando uma pessoa se propõe a acumular bens materiais, perde a oportunidade de fazer a vida ser uma contribuição para ser verdadeiramente melhor. Eu sempre tenho dito na igreja, quando eu toco neste assunto, que a gente está falando de bens materiais, porque a parábola está falando de bens materiais, mas qualquer acúmulo de qualquer natureza, isso não está no projeto de Deus. Versículo 27. O rico disse, quando ele viu que não tinha jeito, perdeu a oportunidade, não tinha jeito de mudar a sua situação, lugar de tormenta. Abraão já tinha dito, olha, não dá para fazer isso que você quer, até porque tem um abismo aqui entre nós, e esse abismo é intransponível. Irmãos, irmãs, prestem atenção, hein? Quando se perde a oportunidade, não há como voltar atrás. Se o tempo é hoje de repartir, se Deus está nos dando tempo para repartir agora, se perdermos o tempo, depois não tem como recuperarmos. No verso 27, o rico disse, neste caso, pai Abraão, tá? Não tem mais jeito de mudar a história, né? Neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, recusa um. Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Tentativa 2. Só isto não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Recusa a segunda. Porém, ele continua, porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão, recusa 2, respondeu, se eles não escutam Moisés, se escutarem Moisés e os profetas,
não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Eu acho que bacana essa passagem, porque se já pensou, só que para a gente viajar um pouco na maionese, né? É bom também. Já pensou? Eu estou aqui com vocês em carne e osso, né, Juliana? Aí estou falando, pregando, esse gordinho aqui pregando a palavra, né? Aí o cara não quer ouvir a palavra. Aí um dia, espero que demore, eu morro. Aí vem a minha alma, e é meu espírito, a alma penada. Eu pregar para vocês lá no quarto de vocês. Vocês vão me escutar, que é uma beleza, né? A alma penada do pastor Cláudio pregando para que vocês se arrependam, ouçam o Evangelho, se resolvam com seus problemas nas relações com os bens materiais. Abraão disse para o rico: não vais obedecer a tua proposta. O rico ficou surdo aos apelos da palavra de Deus enquanto tinha oportunidade. Ele não quis escutar a mensagem da palavra e não se deixou transformar por ela. O versículo 31, o último versículo, expressa perfeitamente a mensagem contida nesta segunda parte. Até mesmo os milagres mais espetaculares são inúteis quando o homem não acolhe a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, irmãos e irmãs, pode fazer com que o homem corrija as opções erradas. É só a palavra de Deus que pode processar a verdadeira conversão da nossa vida.